Pessoal, tudo bem? Eu vou apresentar o gabarito da prova que vocês fizeram na terça-feira, sobre soma de PGs, né? Soma de PGs finitas e soma de PGs infinitas, tá? Então, a primeira questão é uma soma de PG finita, né? Porque a gente sabe a quantidade de termos que a gente vai somar, são 8 termos, tá? E o primeiro termo dessa PG é menos um, e a gente precisa descobrir a razão para usar a fórmula, tá? Então, qual que é o primeiro termo? O A1, né? É só olhar a lista ali, a PG começa em menos um, então o primeiro termo é menos um. E qual que é a razão? A razão é a divisão de dois números vizinhos, tá? Sempre o próximo dividido pelo anterior. Então é menos 3 dividido por menos um, ou menos 9 dividido por menos 3 e assim por diante. Lembrando que menos dividido por menos dá mais, então vai dar uma razão igual a 3, certo? Beleza, a fórmula da soma de uma PG finita é o primeiro termo a 1 vezes a razão elevado a n menos um dividido pela razão menos um, tá? Então a soma dos 8 primeiros termos, né, o S8, vai ser o primeiro termo que é menos um vezes 3 elevado a 8, que eu dei o valor ali, que é 6.561, menos um dividido pela razão menos um, dividido por 3 menos um. Fazendo as substituições, vai dar menos 6.560 dividido por 2, que vai dar menos 3.280, que é o resultado da soma dos 8 primeiros termos dessa PG, certo? Segunda questão, a gente tem um financiamento feito em 20 parcelas, a razão entre as parcelas é de 1,02, né, uma PG de razão 1,02, e a gente sabe o valor da quarta parcela, que é R$ 371, tá? A gente tem ali as potências para a gente, os valores numéricos das potências para a gente fazer as contas, tá? Então, olha só, o que foi falado para a gente? A razão, que é 371, e desculpa, o quarto termo, que é 371, e a razão, que é 1,02, tá? O que acontece? A gente não sabe o primeiro termo, mas a gente consegue descobrir facilmente. Por quê? Porque a PG é a multiplicação do termo anterior pela razão. Então a gente tem o primeiro termo, que é A1, o segundo, que é A1 vezes a razão, o terceiro termo, né, que é esse daqui, ó, que é o anterior a 1 vezes Q de novo, a 1 vezes Q ao quadrado, e o quarto termo, que é o anterior a 1 vezes Q ao quadrado vezes Q de novo, dando a 1 vezes Q ao cubo, tá? Então, quarto termo, o A4, vai ser A1 vezes Q ao cubo, então eu substituir como eu sei o valor de A4, que é 371, sei o valor da razão, que é 1,02, e 1,02 ao cubo eu vou substituir por 1,06, porque foi dito no enunciado, tá? Então, fazendo essa conta, 371 dividido por 1,06, né, passando por outro lado, dividindo, a gente chega em 350, tá? Beleza. Então, o primeiro termo dessa PG, né, dessas parcelas, é 350. Então, qual que é a soma dos 20 primeiros termos? É o primeiro, que é o 350, vezes a razão 1,02 elevado a 20, né? Que são 20 termos, menos um dividido por a razão menos um, 1,02 menos um. Feita essa conta, a gente chega em R$ 8.750. Então, a soma das 20 primeiras parcelas dá R$ 8.750. Beleza. A terceira questão é uma questão de PG infinita, porque está falando para a gente somar de 0,3, mais 0,09, mais 0,027, mais pontinhos, né, representando uma quantidade que continua, né? Então a gente não sabe quantos termos a gente vai somar, porque são infinitos, tá? Então, a soma de uma PG infinita, a gente só precisa saber o primeiro termo, que é o 0,3 que está sendo mostrado ali, e a razão. Então, o primeiro termo é só observar, que é o 0,3, e a razão é a divisão dos termos vizinhos, né? Então, 0,09 dividido por 0,3, que vai dar 0,3 também. Confiram as contas aí, certo? Beleza. Qual que é a soma, então, desses termos infinitos, né? A fórmula é essa daí, é A1 sobre 1 menos Q, certo? Então vai dar o A1, que é 0,3, dividido por 1 menos a razão, né? Lembrando aqui que a razão e o primeiro termo deram 0,3 por coincidência, né?
Então, embaixo fica 1 menos a razão, que vai dar 0,7. Isso é a mesma coisa que 3 sétimos, certo? Beleza. Quarta questão. Encontre a fração geratriz de 0,5555, uma dízima periódica, né? Em que a repetição é do 5, né? Bom, lembrando que fração geratriz é PG infinita, porque a gente pode representar o 0,5555 como sendo 0,5 mais 0,05 e assim por diante, sempre acrescentando um zero no próximo termo, né? Então, o próximo termo é sempre com zero a mais, então ele é 10 vezes menor, né? Sempre a vírgula vai andando para deixar um zero a mais ali, né? Então, o primeiro termo é 0,5 e a razão é 1/10 ou 0,1, certo? Como a soma de PG infinitos é A1 sobre 1 menos Q, o A1 é 0,5, que o Q é 0,1. Então, a soma vai dar 0,5 sobre 0,9 ou 5 dividido por 9, tá? Então, se vocês fizerem essa conta aí na calculadora, 5 dividido por 9, o que vocês vão encontrar é 0,5555, uma dízima periódica, e isso então significa a fração geratriz, né? A fração entre divisão de números inteiros que gera uma dízima periódica. A quinta questão é outra fração geratriz, né, do número 3,11, 11 não, 3,1111 infinitamente, tá? Então, esse número 3,1 dízima periódica, ele pode ser representado como a soma de 3 mais 0,1 mais 0,01 e assim por diante. A PG, propriamente dita, começa a partir do 0,1, tá? Então eu tenho 3 mais essa PG aqui, que começa no 0,1, tá? Cada número aqui depois, como só está repetindo um número, ele vai ficando 10 vezes menor, né? 0,01 é 10 vezes menor do que o 0,1. Então, o primeiro termo da PG é 0,1, a razão é 1/10, né? Também, né? Porque só repete um número, então é 0,1. E a soma da parte que é a PG é o primeiro termo, que é 0,1, dividido por 1 menos 0,1, né? Lembrando aqui que coincidiu de novo, né? De o primeiro termo e a razão serem iguais, mas é coincidência, né? Bom, então a soma dá 0,1 dividido por 0,9, ou seja, 1/9, tá? Então, o número, a dízima periódica, ele é 3 mais a PG, né? A soma da PG. Como a soma da PG deu um nono, 3 mais um nono, fazendo MMC, né? O 3 aqui é 3 sobre 1, né? Então, MMC dá 9. 9 dividido por 1 dá 9 vezes 3 dá 27. 27 mais 1 dá 28 sobre 9. Então, se vocês fizerem na calculadora 28 dividido por 9, vai dar 3,1111 em dízima periódica. Sexta questão é uma questão aqui de PG finita, porque a gente quer saber quantas pessoas ficarão sabendo da notícia depois de 10 dias, tá? Então a gente tem um n igual a 10. Então o que acontece aqui é um espalhamento de notícia, né? 4 pessoas ficam sabendo de uma notícia e vão passando para outras. Elas, cada uma passa para outras 2 pessoas, tá? Então, se cada uma passa para outras 2, o nosso primeiro termo é 4, né? Fora as 4 primeiras pessoas que ficaram sabendo. E a razão é 2, porque como cada um passa para 2, vai sempre dobrando, né? Então, os 4 passaram para 8, os 8 vão passar para 16 e assim por diante. Então, a soma de uma PG finita significa o primeiro termo 4 vezes a razão elevada a n, né? São 10 dias, né? Então, 2 elevado a 10 menos 1, dividido por 2 menos 1, né? A razão menos 1. 2 elevado a 10 dá 1024, né? Essa era uma conta fácil de fazer aí. Eu esperava que vocês fizessem, né? 2 vezes 2 dá 4, depois vezes 2 dá 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 e 1024. Então, 1024 menos 1 dá 1023. Embaixo dá 2 menos 1, que dá 1 mesmo, né? Não faz diferença. Então, fica 4 vezes 1023, que dá 4092. Então, a soma de pessoas depois de 10 dias, o casal já não tinha muito mais privacidade, aí mais de 4.000 pessoas já sabiam que eles estavam namorando. E a sétima e última questão é uma soma de uma PG infinita, né? Porque aqui a gente não sabe quantos termos a gente está somando, né? E
é um problema que começa literal, né? O que eu sei é a soma e não os termos. Então a gente está fazendo ao contrário aqui, tá? Então qual que é a razão dessa PG? É a divisão de dois termos vizinhos. Então eu posso fazer x ao quadrado dividido por um, que dá x ao quadrado, né? Qualquer número dividido por um dá ele mesmo, né? Ou se eu fizer x ao quadrado, x à quarta dividido por x ao quadrado, né? Divisão de potências de mesma base, você mantém a base e subtrai as potências. Então dá x elevado a 4 menos 2, que é x ao quadrado. Confirma que a razão é x ao quadrado. Então o primeiro termo é 1 e a razão é x ao quadrado. Eu fiz as duas contas aqui só para mostrar. Eu podia ter feito também x à sexta dividido por x à quarta, que também ia dar x ao quadrado. Certo? Beleza, como é uma soma de uma PG infinita, a fórmula é o primeiro termo, né? A1 dividido por 1 menos a razão. O primeiro termo é 1 e a razão é x ao quadrado, então fica 1 sobre 1 menos x ao quadrado. E a gente sabe a soma, está escrito ali, né? A soma vai dar 25 sobre 16. Pronto. Aqui a gente tem uma igualdade de frações, né? Que basta a gente fazer multiplicação cruzada, 16 vezes 1 e esses dois termos vezes 25. Então fica 25 vezes os dois termos, igual a 16 vezes 1, que é 16. Tá? Fazendo essas contas, 25 menos 25x ao quadrado é igual a 16. Passo o 25 para o outro lado, 16 menos 25 dá menos 9. Como está negativo dos dois lados, a gente pode cortar o sinal. Fica 25x ao quadrado é igual a 9. Passo o 25 dividindo. X ao quadrado é igual a 9 sobre 25, né? E aí, como tem um quadrado aqui, a gente passa para o outro lado como raiz, né? Então vai ficar x igual a raiz quadrada de 9 sobre 25. Raiz quadrada de 9 é 3. Raiz quadrada de 25 é 5, né? E quando a gente tem raiz par, né? Raiz quadrada, ou raiz quarta, ou raiz 6, a gente precisa colocar um mais ou menos. Então, a gente tem dois valores possíveis, que é mais ou menos 3 quintos. Certo, pessoal? É isso. Muito obrigado e até mais.